no Jornal do Dia, para nos ajudar a compreender o que é que se tem passado nestes primeiros 4 dias de campanha. Entre o TGV, a Espanha, o Moderno e o retrógrado que mais tivemos. Antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite. Boa noite. De facto, o TGV tem sido um tema central na campanha. Como se costuma dizer, nem 8 nem 80. Efetivamente é um tema importante porque, de facto, está em causa o endividamento do país e um projeto que, à partida... Mas são temas mobilizadores do eleitorado? Eu acho que são. Muito honestamente, eu acho que são. Porque está em causa algo que vai fazer com que o país se endivide ainda mais junto do estrangeiro, portanto, da banca estrangeira, porque a banca portuguesa não tem, por sua vez, para conceder empréstimos em Portugal, tem que se ir financiar junto dos bancos europeus e mundiais. E, portanto, está em causa o endividamento do país. Endividamento esse que depois esgota as verbas disponíveis para as empresas, para o crédito de habitação para os particulares, etc. por aí fora. E vai fazer com que a taxa de juros, como tem acontecido, as agências financeiras internacionais, com que a taxa de juros para os portugueses e para o país em geral suba. Tal é o risco que Portugal corre neste momento de quebra, de cumprimento dos seus compromissos em termos de pagamento de dívida. O que é que acontece? Acontece que é um tema fulcral porque José Sócrates defende como sendo a modernidade, Portugal é um país periférico e é uma forma, portanto, de Portugal estar ligado ao centro da Europa. O que também não é necessariamente verdade, porque também, como se sabe, a bitola ibérica não é igual à bitola europeia. Portanto, teríamos sempre que fazer... há sempre que trocar de comboio na fronteira, mas isso, enfim, às vezes não é muito falado nestas questões. E, por outro lado, temos o PSD a defender, de facto, que é preferível perder 400 milhões de euros do que gastar 2 mil milhões no bolo. Neste caso, é preferível perder 20% do bolo do que o Estado português endividar-se e gastar 80% desse bolo. Ainda para mais, com um projeto que toda a gente tem muitas dúvidas se será viável em termos económicos, se será um projeto rentável em termos de futuro. Eu queria, já agora dou-lhe só um exemplo que tem a ver com o TGV. Os países nórdicos também são países periféricos. Suécia, Noruega, Dinamarca, são países que têm territórios... São um coração na Europa. Exatamente, são países periféricos, são do norte. Portugal ainda tem um clima bastante agradável que nos traz muitos turistas. O norte da Europa é muito bonito, mas não tem tantos turistas quanto tem o nosso país. De facto, são países periféricos, são os mais ricos da Europa e do mundo, com um nível de vida excelente, não têm TGV e têm territórios 5 vezes superiores aos nossos. Portanto, não é por aí. E, de facto, é um tema central da campanha, tem sido, em meu ver, exageradamente falado. Há muitas outras coisas que seriam falar, mas também é importante que se fale. Mas a questão da Espanha, a questão do espantalho espanhol, podemos chamar-lhe assim, enfim, que parecia, de facto, um pouco enterrado em Portugal desde há alguns anos, voltou a surgir esse sentimento anti-espanhol. Não, acho que foi mais no sentido, é a minha opinião, acho que foi mais no sentido de puxar um bocadinho o patriotismo, exatamente, ao patriotismo do que propriamente contra a Espanha. Ou seja, Portugal defende os seus próprios interesses, não está aqui para defender os interesses de Espanha. E claramente, é esta a minha opinião, o TGV favorece muito mais a Espanha do que favorece Portugal. E lá está, mais uma vez, repito, é duvidoso, portanto, se o TGV de facto é viável económico. Deixando a campanha e indo já para o dia 27 e para depois das eleições, o senhor escreveu num jornal, no Público, suponho, recentemente, que o partido mais votado pode não ser o partido com mais mandatos, ou seja, o partido mais votado pode perder as eleições quando chegarmos à Assembleia da República. Como é que isso será possível? Isso efetivamente pode acontecer. Oxalá não aconteça, porque de facto eu chamei há algum tempo um caos político se isto acontecesse, e de facto era, porque a Constituição diz que o Presidente da República deve chamar a governar o partido mais votado. E não o partido com mais representantes do Parlamento. Exatamente, porque os portugueses não elegem diretamente o governo, elegem uma Assembleia da República, elegem deputados. Se bem que as pessoas votam em função do líder do partido, votam em função das figuras, nomeadamente claro, neste caso Sócrates e Ferreira Leite, que a partir das pessoas mais bem colocadas para ser candidatos a Primeiro-Ministro. Mas é uma hipótese académica ou pode acontecer? É uma hipótese, pode acontecer. No caso de empate entre os partidos, e estas eleições claramente estão a dar empate, e eu fiz estes cálculos com base, num modelo próprio que eu criei, mas com base nos resultados das sondagens, e pode inclusive haver um empate entre o número de deputados, entre os dois maiores partidos, e pode inclusive o partido mais votado perder as eleições. Neste caso, o PS corre mais riscos de que isso acontecer. Tem a ver com o facto de o PS ter mais votos desperdiçados ao nível dos círculos eleitorais, que são os distritos. O que é isso dos votos desperdiçados? Votos desperdiçados, vou dar um exemplo. Para eleger deputados são precisos determinado número de eleitores e alguns não chegarão para eleger um segundo ou um terceiro mandato, é isso? Depende. No Círculo de Lisboa, por exemplo, um partido com 1, qualquer coisa por cento de votos, com um pouco mais de 1% de votos, consegue eleger um deputado. Por exemplo, se calhar em Porto Alegre, com 40% pode não conseguir, por hipótese.
Ia dar este exemplo para que os telespectadores percebam que em Porto Alegre, se o PS tiver 39.999 votos e o PSD tiver 20.000 votos, apenas por um voto o PS não tem o dobro, elegem ambos um deputado. Ou seja, o PS teve 19.999 votos desperdiçados. Sim, mas isso é impossível de corrigir. É difícil de corrigir, não é impossível. Se nós tivermos um círculo nacional único, como tem, por exemplo, a Holanda ou Israel, e o próprio sistema de representação proporcional português, a própria palavra proporcional assim o indica, ou seja, supostamente, em teoria, deveriam os votos e os mandatos serem diretamente proporcionais, e assim não acontece. Aliás, explica-se que a maioria absoluta do engenheiro José Sócrates foi concedida com 44% dos votos. E nestes tipos de sistemas, normalmente os primeiros e os segundos partidos que têm mais votos são os mais beneficiados. A abstenção é outro fator a ter em conta nas próximas eleições, e há o tal risco de haver à volta de 1 milhão de votos chamados fantasmas. São votos de eleitores ou que já não estão vivos ou que entraram nos cadernos eleitorais sem o seu próprio conhecimento. Exatamente. Em particular os jovens, que foram automaticamente recenseados. E pessoas, eu próprio tenho pessoas conhecidas que têm 20, 30, 40 anos de idade e nunca se recensearam. E agora, com a nova legislação, foram automaticamente recenseados. Ou seja, nós temos um país com qualquer coisa com um pouco mais de 10 milhões de habitantes e temos 9 milhões e 700 mil eleitores. Essa abstenção vai mascarar os resultados eleitorais? Sim, vai mascarar. Pode influenciar os resultados. Os eleitores fantasma podem ditar a vitória de um partido e a derrota do outro, e se os cadernos eleitorais estivessem limpos... Quem parece que seja mais favorecido? O partido que tiver mais votos ou o segundo partido? É difícil dizer, neste caso. É difícil dizer, porque não se sabe. Nós conseguimos calcular o número de eleitores fantasma em termos nacionais. Por distritos já é muito mais difícil de conseguir esses dados. Mas posso-lhe dar um exemplo. Estima-se que em Bragança existam cerca de 30% de eleitores fantasma, o que é brutal, de facto. É um número muito, muito elevado. Isto tem a ver também com a lei do financiamento das autarquias. Como sabe, as câmaras e as juntas de freguesia, que tenham menos eleitores e que percam eleitores, podem perder financiamento do Estado. E, portanto, também não há uma vontade muito grande de limpar esses eleitores. Limpar esses cadernos eleitorais. Muito bem. De perderem verbas. Fica aqui a sua leitura, quer do momento de campanha, quer também no pós-eleições e dos riscos de podermos vir a ter um partido mais votado sem o correspondente número de deputados na Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigado.